Foi concluído o inquérito sobre o acidente com o ônibus que levava torcedores do Corinthians na BR-381, na Serra de Igarapé. 7 pessoas morreram e outras 36 ficaram feridas. Segundo a Polícia Civil, o ônibus tinha diversas irregularidades, inclusive peças do freio que eram incompatíveis com o veículo. O motorista e o dono do ônibus vão responder aí por homicídio culposo. A reportagem é da Akemi Duarte. As investigações foram concluídas depois de 4 meses. O motorista foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. E, por enquanto, responde pelo crime em liberdade. Nós optamos por indiciá-lo por homicídio culposo com a pena agravada pelo fato de ele transportar passageiros e entendemos que, nesse momento, não há necessidade do acautelamento do investigado. De acordo com a polícia, o homem que dirigia o ônibus era o dono do veículo. 7 pessoas morreram no acidente que aconteceu no dia 20 de agosto na BR-381, na Serra de Igarapé. Uma torcida organizada do Corinthians voltava para São Paulo, depois de uma partida contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Este vídeo mostra o momento em que o condutor perdeu o controle da direção. O impacto foi tão grande que destruiu a parte da frente e deixou as laterais e o fundo bastante retorcidos. Torcedores que sobreviveram disseram que pouco antes de bater e tombar, o motorista gritou que o ônibus estava sem freio. A perícia constatou que uma peça incompatível com o veículo pode ter causado o acidente. Uma gambiarra que tinha sido feita nesse ônibus que transportava esses passageiros? Sim, foi verificado no laudo pericial, o perito, ao produzir o laudo, verificou que as peças que estavam conectadas, acopladas ao sistema de freios, não eram as mais adequadas para o veículo. Obviamente que esse somatório, de fatores, bem como a ausência do tacógrafo, que também nós verificamos que não havia no veículo, bem como esses outros componentes, esses outros fatores que nós citamos anteriormente, todos eles somados levaram a esse fim trágico. 36 pessoas ficaram feridas, 27 delas precisaram de atendimento médico e foram levadas para hospitais da região. A Polícia Civil constatou diversas irregularidades no veículo, que tinha 15 anos de uso. Coleta de testemunhas foram feitas, ofício aos órgãos competentes foram respondidos, o laudo pericial principalmente foi elaborado e foi verificada uma série de irregularidades por parte do ônibus, bem como de seu condutor, tais como pneu careca, não registro no órgão competente, na ANTT, é bom que se frise, ele fazia transporte de passageiros, tinha que ter o registro no órgão, bem como outras irregularidades que, somado todos esses fatores, levaram à perda de 7 vidas, infelizmente. Segundo a polícia, o ônibus já tinha sido reprovado em 2 vistorias no estado do Rio de Janeiro, justamente por problemas nos freios, mas continuava rodando. As investigações também apontaram que o condutor não tinha registro e nem autorização para transportar passageiros junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres. Mesmo assim, durante os depoimentos, o motorista confessou que fazia o serviço há vários anos, inclusive para outros países. Sim, ele reportou durante a sua oitiva que essa não é a primeira vez que ele transportava torcedores de torcidas organizadas, já fazia isso com uma certa frequência, inclusive em um determinado ano transportou torcedores da torcida do São Paulo até a Argentina para acompanhar o jogo. E, felizmente, a essa ocasião, nada aconteceu. Então, ele já fazia isso com frequência, mas, infelizmente, dessa vez, a sorte não foi-lhe favorável. Os feridos também podem procurar a polícia para fazer uma representação contra o homem. As mortes, nós já o indiciamos. Com relação aos feridos, são dezenas, mais de 20. Esse delito é de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, ou seja, essas vítimas de lesões têm que procurar a polícia para representar contra esse ofendido. Até o momento, nenhuma delas nos procurou ou as que foram ouvidas não quiseram representar. Enquanto não fizerem, a Polícia Judiciária não pode atuar. A Polícia Civil alerta para a importância de checar as condições de empresas e veículos antes de fazer esse tipo de viagem. Com toda certeza, as pessoas que fazem utilização de determinados transportes que não os oficiais têm que ficar muito atenta, porque os veículos em situações precárias, não regulares e tal, como diz o ditado popular, é o barato que sai caro. Aí fica o questionamento, vale arriscar a vida?